nas redes sociais da TV Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque às mudanças da licença paternidade. Um dos palcos do Natal Imperial e de outros grandes eventos de Petrópolis, o Palácio de Cristal, está sem barracas de alimentação. A última licitação para permissão de uso não teve empresas interessadas e a Prefeitura não convocou outro pregão. Além disso, a Prefeitura tem se enrolado e atrasou as contratações do Natal Imperial. No entanto, a contratação de uma empresa para a captação de recursos também fracassou. O abastecimento de água em ruas do centro segue interrompido nesta terça-feira. De acordo com a Águas do Imperador, a concessionária informou que o reabastecimento deve ocorrer ao longo do dia. A Enel Rio pode prorrogar, veja só, a concessão no estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela ANEEL. Além disso, você vai acompanhar também no Correio Petropolitano Debate mais 164 professores da rede estadual que foram convocados pelo Estado. Os profissionais vão atuar nas disciplinas de português, inglês, geografia e história, entre outras. O diálogo com o objetivo de acompanhar as mudanças legislativas a favor dos pais. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. E com a chegada do Natal, a gente já vai trazer um tema a respeito desse cenário de 2023, porque a programação do Natal Imperial deste ano em Petrópolis começou no dia 30 de novembro. No entanto, a contratação de uma empresa responsável pela captação de recursos para custear a programação cultural, decoração e estrutura do evento só foi realizada no dia 5 de dezembro, após fracassar em 3 tentativas de licitação. A ForEx, produção de eventos e consultora LTDA, foi escolhida para realizar o serviço pelo valor de R$50 mil. A empresa também vai ser responsável pela edição de 2024. A primeira tentativa para licitar foi realizada no dia 25 de outubro e não contou com empresas interessadas. A segunda tentativa foi realizada no dia 10 de novembro e novamente fracassou, já que uma das empresas inscritas foi desclassificada e as demais foram inabilitadas por falta de documentos. E então a terceira tentativa foi realizada no último dia 28. Na ocasião, a empresa então ForEx foi a única empresa que demonstrou interesse em assumir o serviço. No entanto, por não apresentar todos os documentos exigidos no edital, foi desabilitada. De acordo com a ata do processo, publicada no portal de transparência da Prefeitura, a empresa apresentou apenas a certidão da dívida ativa municipal e o protocolo da certidão de ISS, ou seja, apresentou a escrituração contábil sem o termo de abertura e encerramento e sem a prova de registro na junta comercial ou cartório de pessoa jurídica ou sem a comprovação do sistema público de escrituração digital. Foi o que, inclusive, está na ata, diz, né, o documento. Sendo assim, o DELCA decidiu abrir um prazo de até 8 dias para a apresentação de nova documentação. E então, no dia 5 de dezembro, após apresentarem toda a documentação solicitada na ata do dia 28, a empresa foi habilitada a exercer o serviço na cidade pelo valor de R$50 mil. Mais uma vez, Natal Imperial gerando aí problemas em relação a contratos aqui em Petrópolis, né? E ainda nesse caso, um dos palcos do Natal Imperial e de outros grandes eventos de Petrópolis, o Palácio de Cristal, está sem barracas de alimentação. A última licitação para permissão de um uso não teve empresas interessadas e a Prefeitura não convocou um outro pregão.
Apesar disso, há barracas de cervejarias e de instituições, mas não foi informado pelo município como foi a escolha. A primeira tentativa de licitação para as barracas de alimentação foi realizada em outubro, já em atraso, uma vez que a legislação municipal prevê que sejam realizadas em até 60 dias antes do evento. Neste caso, a abertura do Natal Imperial foi feita no dia 30, a gente lembra, naquela ocasião eram 10 estruturas, sendo 4 as menores na Praça da Liberdade e as 5 demais no Palácio de Cristal. No entanto, apenas a Praça da Liberdade teve empresas interessadas, todas pelo lance mínimo de R$ 8.447,20. Isso fez com que a Prefeitura tentasse uma nova licitação para o Palácio de Cristal no dia 23 de novembro, com uma redução no valor ali mínimo do lance para R$ 16.984,40 para 12 mil, um pouco menos de R$ 4.000. Nem mesmo com a redução do valor as empresas se interessaram e a licitação deu deserta. Com isso, o município não tentou outro pregão. Um dos possíveis motivos são os problemas que os comerciantes enfrentam. Na semana passada, a gente trouxe, inclusive, aqui no Correio Petropolitano Debate, uma denúncia de que licenciados estavam sendo proibidos de vender após as 10 horas da noite. O edital estipula que o funcionamento deveria ser de segunda a quinta-feira, de meio-dia às 10 horas da noite, e às sextas-feiras e aos sábados, de 10 até a meia-noite. A organização do evento, no entanto, pode prolongar este horário conforme a demanda de clientes. Algumas barracas no local estão cedidas para as instituições sociais e também cervejarias. No entanto, não há no portal da transparência do município as informações de como foram cedidas. Além disso, a gente procurou a Prefeitura. Disse que as barracas foram cedidas para entidades filantrópicas e ONGs que atuam aqui no município. Veja só, a Enel Rio vai tentar prorrogar o contrato de concessão para a distribuição de energia nos 66 municípios do estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em reunião convocada pelo Ministério Público Federal em Petrópolis na última semana. A prorrogação depende da aprovação do Ministério de Minas e Energia, que tem até junho de 2025 para autorizar. O contrato da distribuidora termina em 2026. A prorrogação é uma preocupação, especialmente em relação aos vários problemas que ocorreram neste ano com a demora na resposta às falhas do serviço. O apagão, por exemplo, que ocorreu no dia em vários municípios, vários bairros, aqui de Petrópolis, no dia 18 de novembro, se tornou um objeto aí do inquérito civil do Ministério Público Federal. E também o procurador da República, Charles Estevão da Mota, apura o papel fiscalizador da agência em relação às falhas do serviço da Enel Rio. Estima-se que na ocasião 51 mil consumidores ficaram sem energia elétrica na cidade. Na reunião que aconteceu no dia 11 de dezembro, representantes da ANEEL disseram que há 2 procedimentos abertos em relação à Enel Rio. Um é o plano de resultado, uma avaliação regular que pode resultar em melhorias no desempenho da distribuidora. E uma segunda, a fiscalização das ocorrências de novembro deste ano. E caso seja comprovado a negligência ou incapacidade de resposta da Enel em relação às normas da ANEEL, a empresa pode ser penalizada. O procurador também explicou que, a partir dessa primeira reunião, já oficiou a ANEEL e a Enel para que enviem uma série de informações, como o detalhamento do plano de contingência, e ao Ministério Público Federal, os representantes da distribuidora disseram que há 2 planos, um para a área de concessão e outro para cada subestação, este sendo atualizado ano a ano, observando as condições locais e climáticas. Segundo a Enel, Petrópolis é dividida em 5 subestações e em cada uma delas tem prazos específicos para o religamento dos serviços em casos de emergência. O Ministério Público Federal pede também o detalhamento dos prazos para apurar se realmente são condizentes com a realidade e se foram obedecidos. Na reunião, o procurador do município, Miguel Barreto, representando a Prefeitura, ressaltou a preocupação com as medidas que foram adotadas em 2023. Ele disse que uma vez que o plano de contingência apresentado pela Enel foi testado ao longo de 2023 e falhou muito, diante disso há receio de que esse mesmo plano não seja suficiente e adequado para as chuvas de verão.
uma vez que não foi capaz de fazer frente aos eventos climáticos por 2 vezes durante o ano, foi a fala do procurador. Agora, segundo o procurador Charles Estevão, a queda de energia ocasionou problemas também no sistema de alerta e alarme de prevenção de desastres. Ele ressalta, abre aspas, se a queda de energia ocorrer pela madrugada, essas pessoas não vão conseguir ser avisadas sobre os riscos de inundação e deslizamentos a tempo de deixarem suas residências. Esse seria um ponto importante a ser observado no plano de contingência da distribuidora, fecha aspas, disse o procurador Charles na reunião. Outro ponto que também foi tratado em relação às podas de árvores. A Enel alega que não é de responsabilidade sua, e sim do município, para realizar esse serviço. Mas tanto a Procuradoria quanto o Ministério Público Federal e a ANEEL confirmaram em reunião que o serviço deve ser realizado pela distribuidora. Para tratar especificamente deste ponto, foi agendada uma nova reunião para essa terça-feira e que vai contar com a presença de representantes também da Prefeitura. No último domingo, a Enel e também a Prefeitura realizaram um mutirão de podas na Estrada União Indústria e, segundo a distribuidora, foram feitas 350 podas. A Procuradoria do Ministério Público Federal, a Enel Rio, disse que estão previstas aí um cronograma de dezembro para a realização de 3.000 podas em toda a região serrana em razão de segurança. Além do Ministério Público Federal, o assunto também é debatido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Na semana passada, a promotora de justiça do MP, Vanessa Katz, entrou com uma ação civil pública que pede que a Enel Rio indenize os consumidores que foram lesados. A Enel foi questionada, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Águas do Imperador, informação importante para você, lembrando que o abastecimento nas ruas Paulo Barbosa, o Dr. Porciúncula Prudente Aguiar aqui no Centro de Saúde e também na rua Santos Dumont vai ficar interrompido até as 3 horas da tarde desta terça-feira para uma manutenção emergencial. A previsão é que o abastecimento seja normalizado ainda na noite de hoje. Então, se você está nos acompanhando, economize água se você mora nessas regiões por conta dessa manutenção. Uma vistoria realizada na manhã da última segunda-feira pela Comissão de Transporte Público e Mobilidade da Câmara Municipal de Petrópolis flagrou ainda em operação 39 ônibus das empresas Petroita e Cascatinha reprovados em vistoria realizada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. O flagra aconteceu 11 dias depois de o juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Luiz Martins, em atendimento a pedido do Ministério Público e da Comissão de Transporte, proferir uma decisão determinando a retirada e a substituição dos veículos reprovados por questões de segurança. O objetivo é resguardar a vida de funcionários das empresas, usuários do sistema e também da população em geral, diante dos sucessivos problemas registrados nos últimos meses com os veículos das empresas. Durante a vistoria, a equipe verificou a situação de 84 veículos, sendo 59 da Petroita e 25 da Cascatinha. Destes 39, somando aí as duas empresas, constavam como reprovados no relatório da CPTrans, que foi anexado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro à ação na 4ª Vara Civil. Outros 24 constavam como aprovados, mas com restrições. Em decisão proferida no dia 7 de dezembro, o juiz Jorge Martins determinou a retirada com substituição imediata em prazo máximo de 10 dias úteis de todos os ônibus em circulação que foram reprovados por questão de segurança em vistoria da CPTrans. Também ordenou que veículos reprovados por questões relacionadas à acessibilidade devem ser adequados ou substituídos em até 30 dias. A Aviação Cascatinha ainda tem que fazer a substituição dos veículos com mais de 11 anos de operação no prazo de 120 dias. O relatório com as informações de todos os ônibus verificados e o detalhamento da situação de cada um vai ser encaminhado para o Ministério Público e também a 4ª Vara Civil. O vereador Ingo Ramos esteve durante essa vistoria, ele que é o presidente, inclusive, da Comissão Permanente na Câmara, e ele falou um pouquinho sobre esse resultado. Vamos acompanhar. Olá pessoal, aqui quem fala é o vereador Ingo Ramos. Ontem a nossa equipe realizou uma fiscalização lá no terminal rodoviário, onde foram vistoriados 84 veículos da Petroita e Cascatinha, 59 da Petroita e 25 da empresa Cascatinha, sendo que 39 ônibus foram reprovados pela vistoria da CPTrans. Esses veículos não podem mais operar a partir do dia 21
de dezembro, ou seja, a partir de quinta-feira. Então, nossa preocupação é com a segurança de todos, dos rodoviários, dos passageiros e de também quem circula pelas ruas. Então, vamos continuar fiscalizando e exigindo a retirada desses veículos das ruas. Grande abraço. Vamos acompanhar para ver se esses ônibus vão realmente ser retirados de circulação. Hoje é 19, né? Ou seja, eles têm que sair de circulação na verdade, amanhã, né? Porque eles têm prazo até dia 21, ou seja, quinta-feira já não podem mais operar aqui no município. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com mais informação para você, notícias importantes sobre 3Gs e, é claro, a previsão do tempo. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e está na hora de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as atualizações para a gente a cada dia que passa do Correio Petropolitano Debate, mais próximo do Natal, das festas de fim de ano. E aquela ansiedade acaba se aflorando com a proximidade do dia tão esperado pela população. Eric, boa tarde para você. Ontem a gente comentou aqui que havia ali uma possibilidade de chuva para a parte da manhã, o que não aconteceu. Como que fica então a previsão para essa quarta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, para quarta-feira
não há probabilidade de chuva, tá? Hoje aqui em Petrópolis a temperatura passa por um ligeiro declínio, mas o calor continua. Não há probabilidade de chuva, como eu falei, para a cidade, e os termômetros podem chegar à máxima de 29 graus. Bem, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 20 de dezembro, cada dia mais próximo do Natal. Em Nova Friburgo, o dia será de sol e poucas nuvens no céu, como vocês podem ver aqui no nosso telão. Não há probabilidade de chuva e os ventos serão fracos. Os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a temperatura mínima deve diminuir e a máxima se mantém estável. Também não há probabilidade de chuva para o município e a intensidade dos ventos será fraca. Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a quarta-feira será de temperatura estável e ventos fracos. O dia será ensolarado e com poucas nuvens no céu. Os termômetros devem marcar mínima de 14 e máxima de 29 graus. Aqui em Paraíba do Sul, a previsão é de sol e alta temperatura, assim como nos outros municípios. Não há possibilidade de chuva para esta quarta-feira e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 33 graus. A previsão em Pati do Alferes também é de sol com poucas nuvens no céu. A intensidade dos ventos no município será fraca e a temperatura, que deve se manter estável, vai variar entre mínima de 17 e máxima de 32 graus. Agora, para finalizar, também não chove nesta quarta-feira em Três Rios. O dia será de temperatura estável, sol entre nuvens, ventos fracos e os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 33 graus. Richard, por enquanto a previsão não é de chuva, então vamos aproveitar para sair de casa e comprar o presente de Natal, hein? Eu não quero desculpinha da minha família que não deu para comprar o presente por causa do tempo. Não, dia 25 eu quero meu presente lá. Tem gente que realmente deixa para a última hora, né, que acaba ali se enrolando às vezes para conseguir aquele presente tão esperado pelaquela pessoa especial, enfim. O jeito é se antecipar, procurar com calma, até também para conseguir encontrar o melhor preço, viu? Depois do Natal você me conta se você conseguiu receber todos os presentes, viu, Eric? Boa tarde para você e bom trabalho. Eu vou conseguir, Richard, em nome de Jesus. Boa tarde, até amanhã. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate com uma informação agora mais séria em relação aos veículos. O governo do estado do Rio de Janeiro divulgou ontem, segunda-feira, por meio da resolução da Secretaria de Fazenda, o calendário de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA de 2024. O tributo pode ser pago à vista com desconto de 3% ou dividido em 3 cotas mensais iguais pelo valor integral. O abatimento foi concedido por decreto assinado pelo governador Cláudio Castro e também publicado na última segunda-feira. Os pagamentos começam no dia 22 de janeiro, quando vence então a cota única e também a primeira parcela dos veículos com placa terminada com final 0. Para quitar o tributo, o passo inicial é imprimir a Guia de Recolhimento de Débitos, o GRD, que vai estar disponível no portal do IPVA da Secretaria de Fazenda em portal.fazenda.rj.gov.br/IPVA ou no site do Bradesco em www.bradesco.com.br. Basta informar ali o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, ou seja, o RENAVAN, o CPF ou o CNPJ do proprietário. A GRD também pode ser paga em qualquer banco. O valor do imposto é calculado por meio da aplicação das alíquotas estabelecidas em lei. Lembrando, 4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, sobre os valores venais, ou seja, os preços de mercado dos veículos calculados pela Fundação Instituição de Pesquisas Econômicas, aquela famosa tabela FIPE. Além da emissão da GRT, o portal do IPVA traz diversos outros serviços e informações sobre o tributo. A gente, inclusive, preparou uma tabela para você para mostrar justamente esse calendário. Está na tela, não deixe de anotar, já verifica aí se você ainda não gravou a placa do seu carro, para você acompanhar todo esse cronograma.
Do lado esquerdo a gente tem as placas ali 0, 1, 2, 3 e 4 e os vencimentos ali da primeira parcela ou da cota integral para os dias 20 de janeiro, 22 de janeiro, 23 de janeiro para a placa final 1 e sucessivamente 24 termina também ali para o final, para as placas de final 4, 26 de janeiro. Além disso, segunda parcela e terceira parcela também estão na tela para você. Por exemplo, para quem ali tem o veículo com placa de final 4, terceira parcela vence no dia 2 de abril. E a outra parte da tabela também, que inclui aí as placas de final 5, 6, 7, 8 e 9, todo o calendário de 2024 aqui no estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o valor vai ser calculado em cima aí da tabela FIP do seu carro. Então, se, por exemplo, seu carro custa R$20 mil, você vai pagar aí 4% do valor desses R$20 mil. Pode ser parcelado em 3 vezes ou então com desconto de até 3% aí no valor, caso o pagamento seja feito em cota integral. Calendário divulgado ontem pelo governo do estado e você já tendo essas atualizações aqui no Correio Petropolitano Debate. Até porque documentação de carro é importante, manter tudo em dia para, em caso aí você passar em alguma blitz, passar em alguma fiscalização, você não ter nenhum problema ali com os órgãos de fiscalização por conta de pendências aí, ou débitos no veículo. Vale lembrar que além do IPVA, você também tem a guia de regularização de taxas. É importantíssima também o pagamento dela para você manter o seu documento em dia. A gente vai conversar aqui agora com a nossa repórter Leandra Lima, ela já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre o abandono de localidades nos municípios aqui do interior, mais especificamente Nova Friburgo e também Paraíba do Sul. É isso mesmo, Leandra, boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde, vocês de casa. É isso mesmo. Os vereadores, por mais que não tenham conexão entre si, estão passando por os mesmos problemas os municípios de Nova Friburgo e Paraíba do Sul. O vereador de Paraíba do Sul, André Salgueiro, ele visitou 3 localidades e verificou que nas 3 tem a mesma situação. Mato Alto, principalmente Eldorado, tem a questão do Mato Alto e o esgoto a céu aberto, entre outras obras que a prefeitura prometeu entregar, como a quadra, escolas, postos médicos, estão totalmente abandonadas. Em Nova Friburgo, o vereador Maicon Queiroz também visitou 3 localidades diferentes e as mesmas estão com o mesmo problema. Mato encobrindo a calçada, e isso traz risco para os vereadores, para a população. Sim. E ainda mais tem vários buracos nas calçadas, os moradores já ligaram para a prefeitura e continuam ali atrapalhando a passagem. Nós questionamos a prefeitura sobre os problemas, ambas prefeituras não responderam. Aí os vereadores oficiaram cada uma e vamos aí acompanhar esse caso, né? A situação é delicada, né? Porque a partir do momento que você tem ali o esgoto a céu aberto, aquilo ali se torna um espaço justamente aí que pode gerar diversos problemas à saúde da população, crianças principalmente, e a gente sabe que desse período de calor também, até mesmo por conta aí, não só em relação ao esgoto, né? Mas a gente sabe que tem um período, né, de dengue também, é muito preocupante. Todo cuidado é pouco e quando se trata de infraestrutura é importante que as calçadas estejam adequadas, até porque as pessoas, nesse caso, que tem ali uma mobilidade reduzida, ou por exemplo uma pessoa que é cadeirante, ela não consegue passar e aí precisa ir para a rua, às vezes não tem uma rampa de acesso adequada, e aí como que a pessoa faz para se locomover? A situação é bem difícil. Ainda mais a questão da alta vegetação, para se esconder ali animais como cobras com calor, que gostam de se refrescar. Muito perigoso. Com certeza. Temos que continuar acompanhando esse cenário para saber se as prefeituras vão realmente aí fazer a limpeza e as melhorias nos locais, tanto em Nova Friburgo como em Paraíba do Sul. Leandra, obrigado pelas informações. Obrigada, e bom trabalho para você. Obrigada. A Prefeitura de Três Rios divulgou na última sexta-feira o concurso público, o edital para o concurso público que prevê então o preenchimento imediato de 190 vagas. São oportunidades para ensino fundamental, médio, técnico e também superior. As inscrições começaram segunda-feira, começaram ontem e seguem até o dia 22 de janeiro. Os links estão disponíveis no site da Prefeitura de Três Rios, em trêsrios.rj.gov.br, ou também no site da empresa que vai ser responsável pela aplicação da prova, em www.iam.org.br.
As taxas variam de R$ 65 a R$ 120 e vai depender do cargo. As provas vão ser aplicadas, marque a data, nos dias 18 e também 25 de fevereiro. Lembrando que o candidato pode se inscrever para mais de um cargo público, desde que haja ali compatibilidade de horários de aplicação da prova objetiva. Para o ensino fundamental, são 15 vagas para engenheiro. Já para o ensino médio, há vagas para professor docente, secretário escolar, técnico de enfermagem, entre tantas outras. Já para o ensino superior, há vagas para arquiteto, pedagogo, professor, engenheiro civil, nutricionista, entre outras oportunidades. No site você tem todas as oportunidades que foram divulgadas. O governo do estado do Rio de Janeiro chegou no fim de 2023 com um total de professores nomeados e também temporários nas salas de aula para 3.400 o saldo. As contratações reduziram o déficit de profissionais na rede estadual de quase uma década. Dos professores nomeados, 85 foram aprovados no concurso realizado em 2013 e outros 79 no certame de 2014. Após a nomeação, os profissionais eles são encaminhados para as regionais administrativas da Secretaria de Estado de Educação e vão atender as disciplinas de português, geografia, história, biologia, além de outras 6 disciplinas. A nossa equipe conversou com a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, e ela falou sobre esse saldo dos professores que foram nomeados. A Secretaria de Estado de Educação encerra o ano letivo de 2023 com aproximadamente mais 3.400 professores. Destes, 1.849 são contratos efetivos, novos servidores que chegaram à rede oriundos do concurso de 2013 e 2014, mais 1.500 contratos temporários que ilustraram o conhecimento dos nossos alunos, garantindo o processo de aprendizagem deste ano letivo. O governo do estado do Rio de Janeiro garante o compromisso com a educação pública de qualidade, fazendo com que todos esses profissionais chegassem a todas as regiões do estado. Bom, a gente vai agora a Brasília conversar com a nossa repórter, a Gabriela Galo, para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que deve ser votada daqui a pouco no Senado. Vamos conversar então com ela ao vivo para saber sobre a expectativa justamente sobre essa votação. Gabi, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Vamos trazer os pontos importantes, então, a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê aí, né, os recursos, né, as verbas que vão ser utilizadas no ano que vem. Já existe aí alguma expectativa para quando vai ter início essa votação? Boa tarde, Richard. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Então, a votação já está acontecendo exatamente neste momento, Richard. O plenário do Congresso Nacional já está lá com os deputados e senadores que estão debatendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e eles estão, assim, correndo contra o tempo para ver se conseguem aprovar antes do recesso parlamentar, que termina exatamente nesta semana, nesta sexta-feira. É o último dia do Congresso Nacional poder aprovar o que está faltando. Até porque a gente lembra que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é um pedaço do orçamento do ano que vem. Ela é a base para poder criar a lei orçamentária anual, então ela tem que ser votada antes, mas ainda hoje também, Richard, a gente lembra que a Comissão Mista de Orçamento do Congresso também vai avaliar o relatório final da lei orçamentária anual. Então, o Congresso correndo essa semana para conseguir fechar as pautas econômicas. Richard, quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que geralmente costuma ser votada mais para o meio do ano. Esse ano, segundo o relator dela, o deputado Danilo Forte, ela teve que ser adiada algumas vezes em decorrência de outras prioridades para o governo e para o Congresso, como principalmente a votação do arcabouço fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, passou por algumas alterações. Inicialmente, o relator dela queria incluir dentro do orçamento, para o ano que vem, dentro desse limite, o chamado Sistema S, que são um grupo com 9 entidades que tem esse nome porque começam com a letra S, né? Então, um grupo formado pelo SESC, SENAI, SEBRAE, etc., que apesar delas não serem empresas públicas,
apesar delas serem empresas privadas, elas prestam serviços de interesse público. Então, essas empresas do Sistema S são de grande importância. Inicialmente, o relator do projeto queria manter elas dentro desse orçamento. Essas empresas criticaram com medo de terem que passar por um eventual contingenciamento de gastos, e depois de negociação com o governo federal, o relator acabou tirando elas. Ele alegava que colocar elas dentro desse orçamento iria trazer maior transparência, mas isso não veio ao caso. Então, a empresa Sistema S está fora do orçamento. Além disso, um ponto um pouco polêmico que tem sido debatido, porque foi bem enfatizado numa questão de prioridade mesmo, é que o projeto do deputado Danilo Forte determina que o governo federal ele é obrigado de empenhar os recursos das emendas parlamentares impositivas ainda no primeiro semestre do ano que vem. Lembrando que em relação às emendas parlamentares, empenhar é diferente de liberar. Liberar, como a gente bem sabe, é distribuir o dinheiro, né, liberar esse financeiro, e empenhar é deixar separadinho. Então, o Danilo Forte determinou que o governo tem até a metade do ano que vem para poder já deixar separado, reservado as emendas parlamentares que vão ser distribuídas, e vai caber ao critério de cada bancada, cada estado, poder gastar essa emenda da forma que preferir. Um ponto polêmico que tem sido um pouco debatido, sessão que está acontecendo agora, principalmente a oposição que está puxando, é que eles acreditam que não está tendo um investimento suficiente na área de saúde e na área de educação. Inclusive, na sexta-feira da semana passada, Richard, soltou uma nota, uma entidade que representa 69 universidades federais aqui do Brasil, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que estão criticando que a LDO ela não separa uma verba necessária para as universidades públicas poderem respirar um pouco. O governo separou cerca de 14 milhões de reais extras na lei para o orçamento do ano que vem, mas as universidades federais consideram que o dinheiro é insuficiente, que deveria ser um pouco mais, porque elas passaram por alguns problemas pandêmicos, corte de gastos em governos anteriores e uma chuva de fatores que foi criando essa bola de neve, que eles consideram que esses 14 milhões a mais no orçamento não são suficientes para a distribuição e para 69 universidades federais aqui do Brasil terem uma boa... conseguirem conduzir bem os seus trabalhos, por assim dizer, Richard. Então, a gente está um pouco na expectativa dessa votação. O esperado é que esse texto seja aprovado ainda hoje. A gente fica na espera se os senadores e deputados vão votar alguma emenda, vão tirar alguma coisa, mudar algum orçamento de última hora. E ficamos, por enquanto, na expectativa. Tá certo, Gabi. O jeito é realmente acompanhar, até porque, como a gente comentou, né, a LDO tem ligação direta e também com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e isso vai ter que ser bem corrido realmente, até porque termina nessa sexta-feira, né, na verdade começa, né, a partir de sexta-feira o recesso, então, do Congresso, assim como do Senado e também da Câmara dos Deputados. Gabi, obrigado pelas informações. A gente volta ao longo da semana trazendo atualizações a respeito dessa votação. Obrigada, Richard. Bom trabalho. A gente continua aqui no Correio Petropolitano Debate, mas agora a gente vai à Volta Redonda conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi, porque assim como Petrópolis teve aumento no número de casos de dengue, a região sul-fluminense também tem apresentado índices preocupantes. E a Ana vai trazer essas informações para a gente. Ana, boa tarde para você. Como está o cenário aí na região sul-fluminense? Olá, Richard, boa tarde. O crescente aumento no número de casos de dengue na região tem preocupado muitas pessoas. E uma das explicações pode ser as mudanças climáticas no Brasil, que podem levar à proliferação de vetores como o mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura de Resende informou que em 2022 foram registrados 61 casos. Já em 2023 foram 1.064 casos registrados até novembro. Com altos números confirmados, a Prefeitura tem realizado um mutirão em alguns bairros com visitas domiciliares, orientações aos moradores e o início da coleta de materiais inservíveis. Não somente em Resende, mas também em algumas outras cidades do Médio Paraíba e Costa Verde
também estão em estado de alerta, sendo que em Angra dos Reis com uma morte já confirmada. Mas a pauta da dengue está para evoluir. A Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, deve decidir ainda esse ano sobre a incorporação de uma vacina contra a dengue ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Leandro Pinheiro Safatli, a comissão deve convocar reunião extraordinária até o final de dezembro para a tomada da decisão. É com você. Obrigado pelas informações, Ana. Situação delicada, né? Lembrando que em Petrópolis o aumento em 2023 foi de 650%. Preocupação muito grande aí, não só das equipes, né, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, mas você que está em casa também. Tome todos os cuidados. A gente sempre orienta aqui a você 5, 10 minutinhos, separar ali uma vez por semana para você verificar pontos importantes, né, se não tem algum acúmulo de água no seu quintal, perto de algum bueiro. Além disso, né, as plantas, os vasinhos de plantas com areia até a borda, evitar deixar a garrafa PET acumulada com água ou com, né, virada para cima, sempre coloque de cabeça para baixo. Além disso, caixas d'água devidamente vedadas para evitar aí a proliferação do mosquito e, consequentemente, da doença. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer mais informações para você em relação aí às mudanças que estão previstas mais para frente em relação à licença paternidade. Vamos conversar com o advogado para entender um pouquinho sobre esse processo. Correio Petropolitano Debate, volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista. Nosso convidado de hoje é quase da casa já, Fernando Souza, advogado, vai trazer um pouquinho para a gente aqui a respeito de um tema importante, que é a licença paternidade. Tem sido discutida no Supremo Tribunal Federal e a gente vai trazer um pouquinho desse cenário até para que você está em casa nos acompanhando possa entender um pouco desse processo. Fernando, obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa. Eu agradeço o convite, vou trazer minha carteira de trabalho para assinar. Dá quase para assinar a folha de ponto, né, Fernando? Mas obrigado pelo convite. Bom, vamos trazer então agora esse tema extremamente importante. A gente sabe que a licença paternidade é algo amplamente discutido, mas antes da gente trazer justamente essa questão do Supremo Tribunal Federal, Fernando, vamos trazer o que hoje está valendo em relação à lei, em relação a licença paternidade. Certo. Hoje a gente tem a licença paternidade, que são 5 dias que o empregado tem de folga a partir do nascimento do filho, é a regra básica. E a gente tem as empresas que participam da empresa cidadã, tem a possibilidade dela, se ela quiser ofertar 20 dias para o pai, isso é possível, ela tem alguns benefícios fiscais. Essa é a regra que a gente tem atualmente em vigor. Uma regra particularmente bem simples da gente conseguir levar para quem está nos acompanhando. A minha dúvida é, esses dias eles são corridos ou, por exemplo, fim de semana não entra corridos, nesse caso? Corridos, né? Corridos. Se a pessoa, por exemplo, o filho nasceu na sexta-feira, sábado, domingo, eles contam também nesses 5 dias, né? Perfeitamente. Agora, trazendo esse contexto do Supremo Tribunal Federal, a gente tem acompanhado, inclusive a votação foi até adiada mais uma vez, mas o que os ministros têm comentado, o que isso pode trazer de novo para a licença paternidade? A discussão que se tem, na verdade, essa questão da licença paternidade, ela não foi regulamentada pelo Congresso, e isso chegou no Supremo. Então, foi-se dado agora um prazo de 180 dias para que o Congresso legisle sobre a questão da licença paternidade. Há uma discussão se você precisa equiparar ela por causa de questões de gênero, a mulher, a licença maternidade, se ela passaria a ter 120 dias ou não, quais países do mundo têm isso, quais não têm. Então, se tem agora, se definiu um prazo para que se vote essa questão da licença paternidade, porque ela não está regulamentada de forma correta, como deveria ter sido feito lá atrás, e o Congresso, dentro desse prazo, precisa decidir essas questões relativas à licença paternidade. Trazendo um pouco mais desse contexto jurídico, Fernando, a minha pergunta é a seguinte, seria válido, até num contexto mesmo jurídico, ampliar esse prazo? Eu pergunto isso pelo simples fato de que, em alguns casos, por exemplo, a gente sabe que a mulher tem ali um tempo de recuperação, principalmente quando o parto é feito por cesariana, né? A cirurgia é bem complexo, ela precisa ficar realmente ali, ter cuidados médicos dentro de casa e, de alguma forma, esse prazo ampliado poderia ali o pai auxiliar, né? a esposa, nesse caso, durante todo esse período, né? O contexto jurídico é justamente de integrar o pai nessa relação familiar inicial, do contato inicial com o filho. Obviamente também ajudar a esposa, a mulher. A gente também trata disso na questão da adoção, não só no parto natural, né, no parto, mas na questão da adoção também. Então, mais do que uma questão jurídica, é uma questão social e familiar de integração do pai, da figura do pai nessa relação. A gente tem países, normalmente no norte da Europa, etc., que você tem licenças paternidade superiores a 30 dias. Não é comum, não é em todos os países que a gente tem isso. Normalmente, a média que a gente vê no mundo
vai de 3 a 5 dias, que é mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil, que atualmente é de 5 dias. Mas é isso, a questão que se discute é essa, você equiparar os gêneros, né? Você equiparar a possibilidade que a mãe tem de cuidar do filho, de se recuperar efetivamente, e de você integrar o pai nesse âmbito familiar inicial, nesse cuidado inicial do filho, nesse suporte que ele tem que dar à companheira dele, etc. Em relação a essa licença, ela pode ser negociada, esse valor é descontado do contra-cheque, não é descontado, por exemplo, olha, ele nasceu, meu filho nasceu e tudo mais, ou acabei de adotar uma criança, no entanto, eu queria que esses dias fossem tirados, sei lá, daqui a uma semana, isso pode ser negociável? Não, em tese não, em tese é um direito que é regido por essa questão familiar, etc., então não faz muito sentido você negociar isso, não é uma folga que você tem, né? Você está ali para cumprir seu papel de pai, sua função ali naquele período que você precisa, então podem até querer negociar alguma coisa nesse sentido, mas não é o recomendado, nem é o que se verifica hoje em dia. No caso, por exemplo, a gente sabe que há profissionais hoje extremamente importantes dentro de uma empresa. Nesse cenário, aconteceu alguma coisa importante na empresa, home office, nem home office hoje a lei define, né? Ele tem que realmente não trabalhar, é isso, exatamente, né? O direito é dele se ausentar do trabalho. Uma das mudanças que está vindo agora com essa questão do STF, etc., é de você poder estender isso a profissional autônomo, por exemplo. Então, para você ver a relevância que isso tem. Então, o importante, de novo, é a saúde da criança recém-nascida, da mulher, da família. A intenção é de você criar um ambiente propício na empresa para que o funcionário se sinta acolhido e que ele possa se dedicar à família dele. Então, o ideal é que sempre se respeite, né? Sempre se respeite essas licenças, que elas têm um motivo para existir, né? De novo, não é a folga pela folga, é a função que aquilo tem na vida da pessoa. Até no desenvolvimento daquela criança também, a gente sabe muito bem disso. No caso, se uma empresa não adotou esse regime, a orientação, qual que é a orientação que o trabalhador deve adotar? Ele deve procurar o Ministério do Trabalho, ele primeiro deve tentar conversar com o patrão, que medidas ele pode adotar? Acho que tudo é questão de bom senso, né? Se por um acidente de percurso aconteceu, a empresa teve que te chamar numa emergência, obviamente isso pode até, aquilo que eu falei, é exceção de você negociar isso futuramente. Mas se isso é uma coisa que é recorrente na empresa, a gente sabe que ela não concede, recomendo que denuncie ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho ou ao próprio sindicato de classe. Que é importante que esses órgãos tenham ciência do que está acontecendo, até para terem uma atitude em nome da categoria, em nome daquele grupo de trabalhadores. Em relação, por exemplo, Fernando, eu queria aí um pouco mais agora da sua análise em si, não em questão da legislação, mas seria interessante até que nessa aprovação, por exemplo, desse texto sendo avaliado pelo Congresso, nessa regulamentação, aquelas pessoas, justamente por não existir essa regulamentação de forma clara, aqueles pais que, por exemplo, já tiveram os filhos, que tiveram que trabalhar ou que adotaram alguma criança, eles podem de alguma forma buscar esses direitos? Eles podem dentro do que a gente já tem regulamentado hoje. Vamos supor que tenha nascido filho, ele não tenha gozado da licença paternidade, eventualmente ele pode até ajuizar uma ação para requerer essa folga, né, essa licença que ele não gozou. Obviamente as regras só fazem efeito a partir da sua criação para frente. Então, se votarem, não, vai ser de 120 dias a partir do dia 1º de janeiro, por exemplo, então quem for pai a partir de 1º de janeiro vai ter direito aos 120 dias. Quem tinha direito aos 5 não vai poder reclamar essa diferença de 115 dias, por exemplo. Mas sempre que você se sentir prejudicado com relação ao seu trabalho, à sua relação contratual com a empresa, a gente recomenda que converse com o advogado, com o sindicato e procure os seus direitos. Em relação também, Fernando, em relação à guarda da criança,
existe uma discussão a respeito desse tema também, de conseguir, por exemplo, a guarda da criança, ou nesse caso a licença não debate esse tema? Não, a licença, em tese, se dá pelo nascimento da criança. De fato, ou o nascimento ou no caso de adoção, né? Isso. E em relação à adoção, só para ficar bem claro, caso a pessoa, por exemplo, adote uma outra criança, ela vai ter esse direito novamente, exatamente, né? Exatamente. Então é importante até para você que está em casa nos acompanhando, ter isso até anotado, esclarecido, enfim, porque a gente pode acompanhar algumas mudanças mais para frente, mas é claro que, como o próprio Fernando comentou, a partir, caso haja realmente ali uma alteração, uma mudança, se você não teve seu direito, né, exercido ali garantido, você vai de acordo com a norma antiga quando aconteceu, e não por conta da nova norma, que muitas pessoas aí às vezes podem ficar com dúvidas. A respeito desse tema, Fernando, existe talvez algum outro ponto, por exemplo, importante que a gente não tenha debatido, que seja até interessante comentar, até para alertar a população? A extensão dessa questão da licença paternidade para o profissional autônomo é uma questão muito interessante, que hoje o autônomo não tem esse direito de receber por esses dias que ele poderia se afastar, né, se ausentar do trabalho dele, ainda que como autônomo, para cuidar da família. Então isso mostra a importância e a relevância social que tem essa questão da inserção do homem, né, ou do pai, não precisa nem chamar de homem, mas chamar de pai nessa relação. Então é uma discussão importante, é uma discussão que a gente está tendo agora, né, que voltou à tona com essa decisão do STF, que vem trazendo um aquecimento no debate jurídico sobre o tema. Ou seja, a gente vai ter que continuar acompanhando muito essas questões, também a votação no Supremo Tribunal Federal, para entender todo esse processo e se de fato vamos ter aí algumas alterações em relação no que tange então a licença paternidade. Fernando, a gente está aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Queria mais uma vez, é claro, agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre diversos temas, como já abordamos tantos aqui, e para esclarecer dúvidas ali para a população que nos acompanha. Eu que agradeço o convite, sempre que estiver disponível, puder conversar, a gente conversa. Maravilha. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai continuar acompanhando o tema e trazer as atualizações para você. Uma ótima terça-feira, uma boa tarde e amanhã a gente está de volta às 1h da tarde ao vivo. Até lá! Olá pessoal, no AmigoOffice dessa semana aqui na TV